Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui é o professor Eric Alves, professor de Direito Administrativo do Estratégia Concursos. Então vamos iniciar. Então, como eu disse, antes de iniciar, deixar aqui meus contatos para ver se tem, para quem não me conhece ainda, né? O professor Eric Alves, prof. Eric Alves no Facebook, no Instagram. E eu tenho também essa lista de transmissão aqui no WhatsApp para vocês. Eu passo para vocês aí atualizações de Direito Administrativo e também o meu curso de Direito em Áudio. Aí para você que está estudando para o MPU, tá? Você pode aproveitar aí quando estiver na academia. Eu vi o pessoal falando aí que ia sair para caminhar. Então, quando você está na caminhada, você pode continuar estudando aí, ouvindo Direito Administrativo em Áudio. Beleza? Então vamos lá, vamos começar o nosso assunto. Então, como eu disse, eu vou tratar aqui com vocês um assunto específico. Sistema remuneratório dos agentes públicos. Basicamente, eu vou tomar como base lá a Constituição Federal, os dispositivos da Constituição Federal que tratam aí da remuneração dos servidores públicos, mas antes eu vou trazer aí alguns conceitos doutrinários também relacionados ao tema. Remuneração é um tema bem interessante, todo mundo quer fazer concurso público aí para ganhar bem, então tem que entender como é que funciona a remuneração dos servidores públicos, quais são as disposições constitucionais aplicáveis a esse tema, remuneração. Beleza? Então vamos lá, vem para a tela. Antes de iniciar propriamente lá na Constituição, eu vou trazer aqui alguns conceitos doutrinários relacionados ao tema remuneração dos agentes públicos. Primeiro, o que vem quando eu falo aqui remuneração, ao que eu estou me referindo? Então, quando eu falar em remuneração, vocês têm que entender a remuneração em sentido amplo. O que é remuneração em sentido amplo? Remuneração em sentido amplo, ela abrange a remuneração em sentido estrito, né, que seria um conceito mais fechado, e a remuneração em sentido estrito, ela abrange vencimentos e salários, que daqui a pouco a gente vai ver o que é, e também subsídios. Beleza? Então, quando eu falo remuneração, basicamente, você deve entender que eu estou falando da remuneração dos agentes públicos em geral. Tanto aqueles que recebem com base em investimentos, como aqueles que recebem salários, como aqueles que recebem subsídios. Tá? Então, esse termo remuneração pode ser utilizado para abranger todas essas formas de pagamento dos servidores. Tá? Então, quem recebe remuneração são os agentes públicos em geral, beleza? Então é certo eu falar, por exemplo, que um analista do MPU, ele recebe a remuneração do analista do MPU é tanto, ou a remuneração do empregado do Banco do Brasil é tanto, ou a remuneração do presidente da República é tanto, então é correto eu falar dessa forma, beleza? Então vamos restringir um pouco mais esse conceito, tá? Vamos falar agora da remuneração apenas, olha só, de quem? Dos servidores públicos. Quem são os servidores públicos? São aqueles que ocupam cargos públicos em entidades de direito público, tá? Então, os servidores públicos são aqueles servidores estatutários, que estão aí na administração direta, que estão nas autarquias, que estão nas fundações. Esse pessoal são os servidores públicos, tá? Submetidos ao regime estatutário, lá a Lei 812, por exemplo, na esfera federal. Analista do MPU, técnico do MPU, são exemplos de servidores públicos, tá? Então, como que nós nos referimos à remuneração dos servidores públicos? Aí nós temos aqui 3 termos básicos. O primeiro termo seria vencimento. Vencimento é o que eu estou falando no plural e não no singular. Vencimento no singular. O que é? Vencimento é a retribuição pecuniária que o servidor público recebe pelo exercício de seu cargo. É o famoso aqui vencimento básico. Tá? Então, aquele pessoal que não recebe por subsídio, que recebe aquela remuneração clássica, essa remuneração é composta por um vencimento, que é o vencimento básico, que é uma parcela mínima da remuneração desse servidor, e a essa parcela serão acrescidas o quê? Outras vantagens, as vantagens pecuniárias, tá? Então, o vencimento no singular ele seria só essa parcelinha básica da remuneração do servidor, beleza? E aí eu já passo aqui para o conceito de vencimentos.
no singular, no plural, desculpa, vencimentos no singular. Vencimentos no plural. Vencimentos no plural. Os vencimentos no plural correspondem ao vencimento básico, ou vencimento no singular, acrescido das vantagens pagas ao servidor. Tá? Então, o vencimento no singular é apenas o vencimento básico, já vencimentos no plural seria o vencimento básico acrescido das vantagens. E o que seriam essas vantagens? Vantagens pecuniárias. São as parcelas acrescidas ao vencimento do servidor em razão de situações previstas em lei, compreendendo adicionais e gratificações. Então, adicional ali de qualificação, adicional de tempo de serviço, adicional pelo exercício de determinada função comissionada, adicional de insalubridade, enfim, uma série de vantagens que podem ser acrescidas ali ao vencimento básico do servidor, somando aí, compondo a remuneração ou vencimentos do servidor público, tá? Então, lembrando que eu estou falando aqui dos servidores públicos estatutários, beleza? Prosseguindo. Agora, vamos falar sobre os agentes políticos e de algumas carreiras específicas que recebem por subsídio. O que seria o subsídio? É o sistema em que o agente é remunerado por meio de parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer vantagem pecuniária, beleza? Então, o servidor que recebe por subsídio, ele recebe uma parcela única, ou seja, ele não recebe adicionais e gratificações. A sua remuneração como um todo, ela é composta em uma única parcela. Lá no contra-cheque dele, não vem lá, por exemplo, vencimento básico, mais adicional de qualificação, mais adicional pelo exercício de função comissionada, mais adicional tal. Não é assim. Tá? Isso são os servidores públicos que não recebem por subsídio, que recebem por vencimento, vencimentos mais vantagens. Já o servidor que recebe por subsídio, vem lá no contra-cheque dele apenas uma única parcela, subsídio, valor tal. E aquele subsídio já compreende toda a remuneração do servidor. É vedada, tá? É vedado o acréscimo de mais parcelas ali no subsídio do servidor. Excetuando-se, logicamente, parcelas indenizatórias, de natureza indenizatória. Aquelas parcelas em que o servidor ele paga do próprio bolso para trabalhar, vamos dizer assim. Quando ele viaja, por exemplo, ele vai se deslocar no interesse do serviço, ele tem que ficar lá num hotel, tem que gastar com transporte, então ele recebe diárias. Aí a diária seria uma parcela indenizatória, pode ser somada no subsídio, beleza? Mas qualquer outra espécie de adicional ou gratificação não pode, porque o subsídio é parcela única, tá? E quem recebe por subsídio são agentes políticos, aqui eu estou falando de governadores, prefeitos, presidente da República, deputados, tá? Vereadores, os agentes do Poder Legislativo, também ministros de Estado e secretários de Estado. Algumas carreiras específicas também recebem por subsídio. No próximo slide eu vou mostrar para vocês, beleza? E por fim, o conceito de salário. O que é o salário? Quem recebe salário são os empregados públicos. Basicamente aqui quem trabalha nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, que estão submetidos ao regime seletista, o regime da CLT. Então, o salário é a retribuição pecuniária concedida em uma relação de emprego sujeita ao regime trabalhista e seletista. Beleza? Então, é errado, pessoal, eu falar, por exemplo, que um analista do MPU recebe um salário de tantos mil reais. Beleza? Porque o analista do MPU é um servidor estatutário. Então, ele recebe o quê? Remuneração, ele recebe vencimentos. Beleza? Salário eu só uso quando eu quero me referir à remuneração de um empregado público, que é sujeito ao regime seletista. Tranquilinho? Então, vencida aí essa primeira parte desses conceitos doutrinários, vamos avançar aqui. Eita. Vai. Tá travando aqui. Pronto. Tá, aqui só para dar uma resumida, vencimentos no plural, como a gente já viu, é o vencimento básico mais as vantagens pecuniárias, tá? E ele é devido
Aos servidores públicos, empregados é salário. Já os subsídios, que é aquela parcela única, quem recebe por subsídio são os agentes políticos, assim como os membros da AGU. Aqui a própria Constituição já diz que essas carreiras específicas recebem por subsídio. A AGU, PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os defensores públicos, os policiais e os bombeiros, tá? Essa galera toda aqui recebe por subsídio porque a própria Constituição assim já define, então é obrigatório. Por outro lado, o subsídio também é facultativo para servidores organizados em carreira. Então, se um determinado cargo é organizado em carreira, a lei pode dizer que a remuneração daquele cargo vai ser paga mediante subsídio. Por exemplo, lá na Receita Federal, até pouco tempo atrás, os auditores recebiam mediante subsídio, porque é um cargo organizado em carreira, mas é facultativo. Tanto é facultativo que agora não é mais, agora mudou. Eles voltaram a receber por vencimentos, né, que é o vencimento básico, mais gratificações, mais vantagens pecuniárias. Tranquilo? Prosseguindo então. Agora sim, vamos entrar lá na Constituição, beleza? Tudo isso que eu vou falar aqui para vocês, pessoal, tá lá no artigo 37 da Constituição Federal. Vamos iniciar aqui com o inciso 10. Lá no inciso 10 do artigo 37, ele prevê que os vencimentos e os subsídios dos servidores públicos, em regra, só podem ser fixados ou alterados por lei específica, beleza? Então, não pode um decreto, por exemplo, fixar a remuneração de determinado cargo. Não pode um ato administrativo lá do Procurador-Geral da República fixar a remuneração dos servidores do MPU. Não, porque a remuneração dos servidores, ela só pode ser fixada por lei específica, fixada e alterada. Então, sempre aí que uma carreira vai lá e pede aumento, né, tem aquela reestruturação da carreira, é editada uma lei específica para tratar daquele aumento, né, porque está alterando a remuneração. Então, tanto a fixação da remuneração como a alteração dessa remuneração tem que ser feita por lei específica, tá? E aqui neste assunto, remuneração, lei específica, significa uma lei que apenas trate deste assunto, remuneração dos servidores. Tá? A lei ela pode até tratar da remuneração de mais de um cargo. Imagine uma lei sendo editada para alterar a remuneração dos cargos de analista e de técnico do MPU. Então ela está tratando da remuneração de mais de um cargo, mas é uma lei específica porque ela só trata daquele assunto, remuneração de servidores. Tranquilo? Processo de produção. Olha só, essa regra de que a remuneração só pode ser fixada ou alterada por lei específica, ela possui exceções, beleza? Possui exceções. Vamos lá, subsídios de deputados federais, senadores, presidente e vice-presidente da República e ministros de Estado. Esses cargos, a remuneração relativa a estes cargos, ela é fixada e alterada por decreto legislativo do Congresso Nacional, beleza? Então, esses cargos, tá? Deputados federais, senadores, presidente, vice-presidente da República e ministros de Estado são exceções à regra de que a remuneração ela é sempre fixada e alterada por lei específica. Tranquilo? Outro ponto importante é que a Constituição Federal ela assegura a revisão geral anual dos vencimentos e dos subsídios dos servidores públicos. Olha só, a Constituição ela prevê que anualmente os vencimentos e os subsídios dos servidores, tá? Estou falando de vencimentos e subsídios, estou falando de salários. Tá? Então, estou falando de servidores públicos. Anualmente, essa remuneração tem que ser revisada. E essa revisão geral anual, ela é feita para quê? Para recompor o poder de compra da remuneração do servidor face aí aos efeitos da inflação. Isso está previsto na Constituição, na prática não é feito, tá, pessoal? Acho que só uma vez foi feita essa revisão geral anual. Na prática, o que a gente vê aí no funcionalismo público são aquelas reestruturações de carreira,
que conferem aumento real, inclusive aí aos servidores, que seria até acima da inflação. Beleza? Então essa revisão geral anual, ela é prevista na Constituição, seria aqui um chamado aumento impróprio, por quê? Porque ele não confere um ganho real ao servidor, ou seja, um ganho acima da inflação, ele serve apenas para recompor a inflação. Tá? Mas, como eu disse, na prática, essa revisão ela não é feita, principalmente aqui na esfera federal. O que a gente vê na esfera federal são aquelas reestruturações de carreira mesmo. O sindicato vai lá, negocia com o poder público e aí tem uma reestruturação dando realmente um aumento, inclusive aumentos reais aos servidores acima da inflação. Mas aqui o que importa para a gente, para fins de concurso, é saber o que está previsto lá na Constituição, que é essa revisão geral anual para recompor o poder de compra da remuneração dos servidores face aí aos efeitos da inflação. Tranquilo? Prosseguindo. Teto remuneratório. Agora sim um assunto importante aí, tá? Um assunto importante que é muito cobrado aí nas provas, tá? O teto remuneratório, previsto lá no artigo 37, inciso 11. Eu não vou transcrever aqui o inciso 11 para vocês, mas depois eu recomendo que vocês deem uma olhadinha, tá? Lá no inciso 11 do artigo 37 da Constituição, que trata aí do teto remuneratório. O teto remuneratório é o quê? É um limite máximo que não pode ser ultrapassado aí pela remuneração dos servidores públicos, tá? Pelos vencimentos, pelo subsídio dos servidores públicos. É um limite máximo. E qual que é o teto geral aí, aquele limite que não pode ser ultrapassado jamais? É o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do STF. Então, em tese, na administração pública, ninguém poderia ganhar mais do que um ministro do STF. Por quê? Porque esse é o teto remuneratório geral que está previsto lá na Constituição Federal, beleza? Mas aí, a Constituição, além deste teto geral que é fixado aí, que é dado pelo subsídio dos ministros do STF, existem outros subtetos aplicáveis aí aos estados e aos municípios. Vamos ver aqui na tela para a gente conhecer todos esses tetos. Então, na esfera federal, nós temos um teto único, que é o subsídio dos ministros do STF. E este teto, essa referência, ela é aplicável para todos os poderes, beleza? Executivo, legislativo e judiciário. Então, um servidor do Poder Executivo, um servidor do Legislativo ou um servidor do Poder Judiciário, ninguém pode ganhar mais do que um ministro do STF na esfera federal. Aí, já indo para as esferas estadual e municipal, nós temos subtetos diferentes a depender do poder que estamos considerando. Por exemplo, lá nos estados, no âmbito do Poder Executivo, o teto é o subsídio do governador. Então, um servidor que trabalha em um órgão do Poder Executivo de um estado da federação não pode ganhar mais do que o subsídio do governador. Lembrando que o subsídio do governador em si, ele está limitado ao teto geral, que é o subsídio dos ministros do STF, beleza? Pode ser até igual, o governador pode até ganhar igual do que a um ministro do STF, não pode ganhar menos do que um ministro do STF. Se ele ganhar, ele não pode ganhar mais do que um ministro do STF, pode ganhar igual ou menos. Se ele ganhar menos do que um ministro do STF, os servidores do Executivo do Estado vão estar limitados ao valor da remuneração do governador. Já no âmbito do Poder Legislativo Estadual, o teto é o subsídio dos deputados estaduais e distritais, que por sua vez está limitado a 75% do subsídio dos deputados federais e que por sua vez está limitado ao subsídio dos ministros do STF. Já no âmbito do judiciário estadual, e aqui eu estou falando dos juízes, dos juízes, dos desembargadores, ou seja, dos magistrados, os membros do judiciário estadual, o teto aplicável a eles também é o subsídio dos ministros do STF. Já em relação aos servidores do judiciário, ou seja, aqueles servidores que trabalham lá num tribunal, um analista,
um técnico, ou seja, servidores que não são os magistrados, assim como os defensores públicos, os procuradores públicos e os membros do Ministério Público, eles estão sujeitos ao teto correspondente ao subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça. E esse subsídio ele tem que ser limitado a 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Tá? Então, assim, na prática, um servidor do Judiciário Estadual, ele está sujeito ao teto de 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Tranquilo? Já no âmbito do município, também é segregado por poder. No Poder Executivo, o teto é o subsídio do prefeito e no Poder Legislativo, o teto 20 a 75% do subsídio dos deputados estaduais, dependendo da população. Então, varia aqui conforme a população, de 20 a 25% do subsídio dos deputados estaduais. Beleza, pessoal? Então, aqui é uma tabelinha que não tem muito o que entender, porque são regras mesmo, né? São regras estabelecidas pela Constituição. Vocês têm que saber realmente. Então, por isso que essas tabelinhas aqui são boas para vocês decorarem. Aqui não tem para onde correr, né? Tem que decorar. Então, tira um print aí dessa tabelinha, beleza? Para vocês poderem revisar depois, tá? E não se esqueçam também de dar uma lida lá com calma no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Prosseguindo, ainda sobre o teto remuneratório, nós vimos que lá nos estados nós temos tetos diferentes a depender do poder, né? Poder executivo, subsídio lá do governador, legislativo, subsídio dos deputados estaduais. Lá no Poder Judiciário tem um teto que é diferente, né, para os magistrados, que é igual ao subsídio do STF. Já para os servidores seria 90,25% do subsídio dos ministros do STF, enfim, tem essa diferença aí a depender do poder. Só que a Constituição permite, olha só, que os estados, assim como o Distrito Federal, eles instituam um teto único que seria aplicável a todos os poderes. E se esse teto único for instituído, ele deve ser equivalente, ele deve ser igual ao subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. Na verdade, tem que ser limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF. Então, na prática, é o quê? Se o Estado ou o Distrito Federal instituir o teto único, esse teto único tem que ser igual ao quê? A 90,25% do subsídio mensal dos ministros do STF. Tranquilo? Só que aí nós temos uma exceção. Qual é a exceção? Que caso o teto único seja instituído, ele não será aplicável ao subsídio dos deputados estaduais e distritais. Olha só, que eu estou falando apenas dos parlamentares. Eu não estou falando dos servidores do Poder Legislativo. Lá um consultor da Assembleia Legislativa, ele estaria submetido ao teto único. A exceção, ela se refere aos deputados, ok? Aos parlamentares, os quais permanecerão limitados a 75% do subsídio dos deputados federais. Beleza? Então, o teto único lá no estado, município, seria aplicável a todo mundo, aos servidores do executivo, inclusive ao governador, tá? Somente quem ficaria de fora seria os deputados estaduais. Beleza? Prosseguindo. O detalhe aqui, pessoal, é que quando a gente fala em teto, ele inclui todas as vantagens, exceto as de natureza indenizatória. O que eu quero dizer quando eu falo que o teto inclui todas as vantagens? Aquele pessoal lá que recebe por vencimentos, né, que é vencimento básico, mais gratificações e adicionais, para fins de observância do teto, tem que considerar a soma disso tudo, tá? Do vencimento mais todas as vantagens que o servidor recebe.
Em outras palavras, a soma do vencimento básico mais as vantagens pecuniárias não pode ultrapassar o teto ao qual aquele servidor está submetido. Tá? Então, o que fica de fora? A única coisa que fica de fora do teto, ou seja, que pode ultrapassar o teto, ou que não é considerada no cômputo, no cálculo do teto, seria o quê? As vantagens de natureza indenizatória. Indenizatórias são aquelas vantagens que são pagas, novamente, para ressarcir alguma despesa que o servidor teve, que ele gastou do próprio bolso, para exercer o seu serviço. Né? Exemplo aí, diárias, auxílio transporte, que o servidor ele usou o próprio veículo, por exemplo, aí para indenização de transporte, no caso, né, que ele usou o próprio veículo para se deslocar. Quando ele é removido para outra localidade, ele recebe ali uma ajuda de custo. Tudo isso são parcelas indenizatórias e aí essas parcelas podem ultrapassar o teto. Beleza? Então imagina ali que o servidor ele ganha a remuneração dele já é igual a de um ministro do STF, ele já está no teto, mas ele viaja a serviço, ele pode receber diárias, né? Aí se somar a remuneração dele mais as diárias, vai ultrapassar o teto, mas o que fez fazer essa extrapolação foram as diárias, são vantagens de natureza indenizatória, então pode, beleza? Então, para vocês guardarem, a única coisa que fica fora do teto são as vantagens de natureza indenizatória. Tudo mais, todas as demais gratificações e adicionais devem ser considerados para o cálculo do teto. Tranquilo? Outro detalhe, ó, quem está sujeito ao teto remuneratório? Olha só. Todas as categorias ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas da administração direta, autárquica e fundacional de todos os poderes e de todas as esferas de governo. Pessoal, reparem aqui que eu não falei de quem? Dos empregados públicos das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Beleza? Então, assim, quem está sujeito ao teto de forma irrestrita são os servidores públicos, os servidores estatutários, que estão lá na administração direta e que estão lá nas autarquias e nas fundações de direito público. Esse pessoal tem que observar o teto de forma irrestrita. Já empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista, não. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver em quais casos esses empregados devem observar o teto remuneratório, beleza? Aí, pessoal, quando a gente pega lá no inciso 11, vocês veem lá, ó, tá dizendo aqui, ó, empregos, olha só, empregos na administração direta, autarquias e fundações. Aí você vai me perguntar, professor, mas como assim emprego na administração direta? Emprego não é só em entidade de direito privado? Não seria só lá na empresa pública, na sociedade de economia mista, ou no máximo numa fundação de direito privado? Como é que a Constituição está falando aí de emprego em uma autarquia ou numa administração direta? Pessoal, essa redação aqui da Constituição, na verdade, ela foi feita numa época em que não era necessário haver o regime jurídico único, tá? Então, houve uma época aí, entre 98 e 2007, 1998 e 2007, que era possível, por exemplo, existir empregos públicos em uma autarquia. Beleza? Então, por isso é que a Constituição, em algumas passagens, não só aqui, mas em algumas passagens, ela fala em empregos em autarquias, tá? Mas isso hoje não é mais possível. Hoje tem a regrinha lá do regime jurídico único, e o regime jurídico único, como regra, é o regime estatutário, que nada mais, esse regime jurídico único, ele nada mais é do que o quê? O pessoal da administração direta e das autarquias e das fundações públicas de direito público de um mesmo ente, esse pessoal tem que estar sempre submetido ao mesmo regime, que basicamente aí é o regime estatutário. Então, hoje em dia, não tem mais emprego em autarquia, exceto o pessoal que foi admitido naquela época, mas depois de 2007 isso não teve mais, mas aí vocês encontram essas coisas ainda na Constituição, beleza? Mas assim, para fins de teto constitucional, vocês devem considerar, quem que tem que observar o teto? Todo mundo na administração direta, nas autarquias e nas fundações, ou seja, nos órgãos e entidades de direito público.
E se a remuneração bruta extrapolar o teto, será aplicado o abate-teto, tá? Então, olha só, o detalhe, o que tem a remuneração a ser considerada, né? Aquela remuneração que não pode ultrapassar o teto é a remuneração bruta do servidor, tá bom? Não é a remuneração líquida, é a remuneração bruta. Beleza? Então, na remuneração bruta ainda vão incidir alguns descontos, então o servidor ele vai ganhar sempre menos do que aquilo, né? Mas então, para fins de cálculo do teto, tem que ser considerada a remuneração bruta do servidor. E se eventualmente a remuneração bruta do servidor ultrapassar o teto constitucional, tem que incidir lá um desconto no contra-cheque dele para adequar, né? Para fazer a remuneração dele cair até o limite do teto. E esse desconto é chamado aí na administração pública de abate-teto. Mais uma disposição, olha só, a base de cálculo dos descontos previdenciários e o imposto de renda será fixada após a definição do valor a ser recebido por força da observância do teto, subteto constitucional. Então é isso, se o servidor tiver lá um abate-teto no seu contra-cheque, a base de cálculo para fins de incidência do imposto de renda e das contribuições previdenciárias será a remuneração do servidor menos o abate-teto. Tá? Então, após a remuneração dele já ser adequada ao teto, é que irão incidir aí esses impostos e essas contribuições. Tranquilo? Agora sim, ó, falar das empresas públicas e sociedade de economia mista, os empregados dessas empresas estatais, eles estarão submetidos ao teto apenas se receberem recursos do ente federado para custeio das suas atividades administrativas ou para pagamento de pessoal. Em outras palavras, apenas os empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista apenas estarão sujeitos ao teto se estivermos diante de uma estatal dependente. É aquela estatal que não consegue se manter com as próprias pernas. Ela precisa ali de aportes do ente federado que autorizou a sua criação para que ela possa custear as suas atividades rotineiras, né? As atividades são despesas de custeio, né? Material de expediente, limpeza, manutenção de instalações e também para o pagamento de pessoal. Se a estatal receber recurso do ente federado para essas despesas, aí o seu pessoal não pode receber acima do teto remuneratório. É o caso, por exemplo, aqui do SERPRO, na União, né, na esfera federal. O SERPRO é uma estatal dependente, é uma empresa pública que recebe aportes da União para que o SERPRO possa custear suas despesas de custeio e o pagamento de seu pessoal. Então, os empregados do SERPRO não podem receber mais que o teto, mais do que um ministro do STF. Por outro lado, se a estatal ela for uma estatal não dependente, no caso, né, uma estatal que não precisa do ente federado para custear as suas despesas de custeio nem para pagar o seu pessoal, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, são estatais não dependentes. Aí essas estatais não precisam observar o teto. Então, em tese, o empregado do Banco do Brasil, o empregado da Petrobras, pode receber um salário superior a um subsídio do ministro do STF, porque são estatais não dependentes, tá? E perceba aqui, pessoal, que eu não estou falando de estatal exploradora de atividade econômica ou prestadora de serviços públicos. Não, não é isso. Para fins de teto, o que importa é saber se é ou não uma estatal dependente, se ela recebe ou não aportes do ente federado para custear suas despesas de custeio ou pagamento do seu pessoal. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, prosseguindo. Agora vamos mudar de assunto, falar sobre a vedação ao efeito cascata. É uma regrinha que está prevista lá no artigo 37, inciso 14 da Constituição. Então a Constituição ela veda o cálculo cumulativo de uma vantagem pecuniária sobre outra, qualquer que seja o título ou fundamento sobre os quais sejam pagas. Veja bem, então qualquer vantagem, pensa lá o servidor que recebe por vencimentos. Então ele tem lá um vencimento básico e ele recebe lá um monte de vantagem pecuniária. Essas vantagens pecuniárias que ele recebe não podem incidir umas sobre as outras.
tá? Elas incidem apenas sobre o vencimento básico. Geralmente essas vantagens pecuniárias são dadas, por exemplo, em percentual, né? Então, aí é um percentual do vencimento básico. Enfim, o que a gente tem que saber aqui é que não pode uma vantagem incidir sobre outra. Vou dar um exemplo numérico aqui para vocês. Imagine aí um servidor que ele tem um vencimento básico de R$1.000. Ele recebe lá, o vencimento básico dele é R$1.000 e ele recebe uma gratificação pelo esse exercício de função de confiança no total de R$500. Veja só, então a remuneração deste servidor, o total aqui seria R$1.500. Aí imagine lá que foi editada uma lei instituindo uma nova gratificação para esta carreira, uma gratificação de 20%. Foi lá, uma nova gratificação, imagine aí uma gratificação qualquer, num percentual de 20%. Tá. Aí qual que seria, então, a base de cálculo desses 20%, pessoal? Esses 20% iriam incidir sobre os R$1.000 ou sobre os R$1.500? Então, pela regra que veda o cálculo cumulativo de uma vantagem sobre outra, esses 20% deveriam incidir apenas sobre os R$1.000, sobre o vencimento básico. Então, aqui no caso, a remuneração do servidor iria para R$1.000 de vencimento básico, mais os 500 da função de confiança e mais a gratificação aqui que ele recebeu, que seria 20% de 1.000. Então, seria mais R$200, totalizaria aqui R$1.700. Beleza? Se fosse feito de maneira errada e esses 20% incidissem sobre os 1.500, ou seja, incidido inclusive sobre a gratificação que ele já recebia, né, que era a função de confiança, essa gratificação aqui, ao invés de 200, seria 300 e ele iria ganhar R$1.800 de maneira indevida. Beleza? Então, uma gratificação não pode incidir sobre a outra. A Constituição veda o cálculo cumulativo de uma vantagem pecuniária sobre outra. Tranquilo? Então, essa é a vedação ao efeito cascata. A outra regrinha lá seria a irredutibilidade. Veja só, o que lá está previsto no artigo 37, inciso 15 da Constituição? Que os vencimentos e subsídios dos servidores públicos são irredutíveis, beleza? E essa irredutibilidade, ela corresponde ao valor nominal da remuneração e ao seu valor bruto, beleza? Então, a irredutibilidade, ela não significa que aquela remuneração do servidor, por exemplo, imagine aí que ela perdeu poder de compra em razão da inflação. Então, R$10.000 ano passado compra menos do que R$10.000 hoje. Opa, então teve uma redução da minha remuneração. Não, tá? Não teve por quê? Porque ele ganhava R$10.000 ano passado e continua ganhando R$10.000 agora. Então, o valor nominal é o mesmo, número ali que está no contra-cheque é o mesmo. Então, a irredutibilidade em relação a esse valor nominal da remuneração, tá? E não em relação ao valor real dessa remuneração, o poder de compra dessa remuneração, tá? E também é considerado aqui o valor bruto e não o valor líquido da remuneração. Então, por exemplo, ele ganha lá, o valor bruto da remuneração dele é R$10.000, imagine aí que em cima desse valor bruto é descontado o imposto de renda, aí imagine que haja uma majoração, um aumento da alíquota do imposto de renda. A remuneração bruta dele continua sendo 10.000, só que em função do aumento do imposto de renda, a remuneração líquida dele ficou menor, porque aumentou os descontos. Mas no caso, mesmo assim, não teve redução da sua remuneração. Não houve violação à irredutibilidade, porque a irredutibilidade considera o quê? O valor bruto e não o valor líquido. Tranquilo, pessoal? Prosseguindo. Outro detalhe importante é que as parcelas componentes da remuneração podem ser modificadas, desde que haja manutenção do valor final, beleza? Então imagina que a remuneração do servidor é R$10.000 e ela é composta ali por um vencimento básico mais três vantagens pecuniárias, e aquilo tudo lá soma R$10.000. Aí, este ano é editada uma nova lei
muda o valor do vencimento básico, aí aquelas 3 vantagens pecuniárias se tornam uma, né? Então mudou o nome, mudou tudo ali, mas no final continua sendo R$ 10.000. Beleza, foi preservada aí a irredutibilidade da remuneração. Então não importa o que aconteceu ali no meio, se mudou de nome, a vantagem, se uma vantagem foi fundida com a outra, ele ganhava 3 vantagens, agora só ganha 2. Se no final a remuneração dele continua sendo R$ 10.000, tá? Então não houve a irredutibilidade. Tem umas dúvidas aí que o pessoal tá mandando. Estão dizendo aí que o presidente da República, agora os cargos vão, a remuneração inicial dos cargos vai ser R$ 5.000, né? Será que isso não fere a regra da irredutibilidade? Pessoal, não fere, porque essa irredutibilidade é um direito pessoal do servidor. Então, na verdade, não pode, quem já ganha hoje 10 mil, não pode passar a ganhar 5. Mas um novo servidor que vai entrar naquele cargo, se houver uma lei específica, né? Nós vimos lá que a remuneração tem que ser fixada por lei específica. Se houver a edição de uma lei específica fixando a remuneração daquele cargo para R$ 5.000, o novo servidor pode sim ganhar aqueles 5 mil, não vai ter violação nenhuma à regrinha da irredutibilidade. Beleza? Prosseguindo. E essa regra da irredutibilidade, olha, ela não impede a observância do teto constitucional e nem da vedação à incidência cumulativa de acréscimos pecuniários, beleza? Então, se eventualmente lá for verificado que a remuneração do servidor está ultrapassando o teto constitucional, vai incidir lá o abate-teto e ele vai ganhar menos. Isso pode ser feito. Então, o teto remuneratório tem que ser respeitado. Ele não pode ganhar mais e falar assim, não, estou ganhando mais que o teto, mas se você diminuir a minha remuneração é irredutível, eu não posso fazer nada. Pode sim, tá? A remuneração dele vai ser reduzida para fins de observância do teto constitucional. O teto constitucional, no caso, ele está acima, vamos dizer assim, da irredutibilidade. Tranquilo? Vamos ver agora só algumas jurisprudências aqui, algumas decisões importantes dos nossos tribunais superiores sobre o tema, para vocês ficarem espertos na prova. Primeiro aqui a súmula vinculante 37 do STF, que diz que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, tá? Então não pode lá uma determinada carreira, né, chegar lá no judiciário, olha só, o camarada lá daquela outra carreira está ganhando mais do que eu, a gente faz a mesma coisa. Então o judiciário, o executivo aqui não está respeitando o princípio da isonomia, então aumenta aí a minha remuneração. O judiciário diz o seguinte, não, eu não posso aumentar a sua remuneração, nem mesmo sob o fundamento no princípio da isonomia, porque a sua remuneração ela só pode ser alterada e fixada por lei específica, só o Poder Legislativo pode fazer isso, tá? É isso que está dizendo aqui essa súmula vinculante número 37. A outra súmula vinculante importante sobre o tema seria a 42, que diz que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Na verdade, pessoal, a Constituição ela veda qualquer tipo de equiparação ou de vinculação da remuneração do servidor. A lei ela tem que dizer ali exatamente qual que vai ser a remuneração, o valor da remuneração. A remuneração desse cargo é R$ 10.000, é R$ 5.000, é R$ 20.000. Não pode ser feitas ali vinculações ou equiparações do tipo. Não, a remuneração desse cargo aqui vai ser equivalente a 20 salários mínimos. Opa, não pode, né? Porque está equiparando ou vinculando a remuneração à variação do salário mínimo. Não pode. Também não pode vincular a remuneração de um cargo a de outro cargo. Por exemplo, imagine lá uma lei que diga que a remuneração de um auditor fiscal lá do Estado vai ser equivalente a 90% da remuneração de um auditor da Receita Federal. Opa, aí está equiparando, vinculando, né, percentualmente a remuneração de um cargo a de outro cargo. Isso não pode. Tá? Então, qualquer tipo aí de vinculação ou equiparação de remuneração é inconstitucional. Taxa Selic, inflação, qualquer coisa não pode, tá? A lei tem que fixar lá exatamente o valor.
A outra súmula, 679, diz que a fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Aqui, os servidores lá eles têm direito à associação de sindical, né? Tem lá o sindicato dos servidores, mas não é igual na iniciativa privada, que tem aquelas convenções coletivas e que aí fixa a remuneração daquela carreira, tá? No serviço público não tem isso. Novamente, a remuneração dos servidores públicos tem que ser fixada e alterada por lei e não por convenção coletiva. Aqui eu trouxe mais uma questãozinha, mas antes da questão, falando em jurisprudência, só gostaria de lembrar uma outra aqui, que eu não trouxe aqui no slide, mas eu lembrei aqui agora, em relação à acumulação de cargos, que é importante, né? Então, lá na Constituição, nós temos algumas situações em que é possível haver a acumulação remunerada de 2 cargos públicos, né? 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, ou 2 cargos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, né? São as hipóteses de acumulação permitidas pela Constituição Federal. Aí até bem pouco tempo havia aí uma dúvida, na verdade não era pacífico, nem na doutrina, nem na jurisprudência, como que o teto remuneratório seria aplicado aí nessas situações de acumulação de cargos, porque a Constituição diz, ó, beleza, você pode acumular, mas você deve observar o teto constitucional. Aí havia a dúvida, opa, mas o teto remuneratório nesses casos de acumulação, ele deve ser observado em cada cargo, de maneira isolada, ou considerando a soma das remunerações dos cargos acumulados? Então havia essa dúvida. Aí o STF veio e pacificou esse entendimento agora. Nos casos, então, em que ocorre a acumulação remunerada de cargos públicos, nos casos permitidos na Constituição, o teto remuneratório ele tem que ser observado, mas de maneira isolada em cada cargo. Então, pode a soma das remunerações ultrapassar o teto, desde que em cada cargo isolado o servidor não ganhe mais do que o teto. Beleza? Então lá, por exemplo, um ministro do STF ou algum servidor que já ganha ali igual ao ministro do STF e exerce um cargo de natureza técnica ou científica. Ele pode acumular mais um outro cargo público de professor, beleza? E aí, nesse caso, ele pode receber lá a remuneração de professor que não pode ultrapassar o teto. Então, como ele já recebia no teto em um cargo, quando ele passa a exercer o cargo de professor, se você somar as 2 remunerações, então ele vai ultrapassar o teto. Mas isso pode. O que não pode é ele ganhar mais do que o teto em cada cargo considerado de maneira isolada. Então a soma pode ultrapassar, mas cada cargo isoladamente não pode, tá? Então decisão importante aí que pode ser cobrada na prova de vocês. Prosseguindo. Agora sim, vamos resolver aqui 2 questõezinhas de prova para a gente poder terminar aqui o nosso assunto. Uma questão que foi cobrada aí pelo CESP agora em 2017. Em razão de incorporações legais, determinado empregado público recebe uma remuneração que se aproxima do teto salarial constitucional. Aqui vamos considerar que é um empregado público de uma estatal dependente, por exemplo, que ele deve observar o teto. Nessa situação, conforme o entendimento do STF, a remuneração do servidor poderá ser superior ao teto constitucional se ele receber uma gratificação por cargo de chefia. Pessoal, a questão está errada, porque nós vimos lá que o teto constitucional ele inclui todas as vantagens, exceto as de natureza indenizatória. E a gratificação por cargo de chefia, aquela gratificação que ele recebe por exercer um cargo de chefia, não é uma gratificação de natureza indenizatória. Então, a remuneração do servidor, mais essa gratificação, né, o vencimento, mais essa gratificação, deve ser igual ou inferior ao teto constitucional, beleza? Então, a questão está errada. Mais uma questão, CESP 2016, diz que no cômputo do limite remuneratório, chamado de teto constitucional, devem ser consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter indenizatório. Mais uma questão errada, porque nós vimos que no cômputo
do limite remuneratório, do teto constitucional, de fato deve ser consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente, exceto as de natureza indenizatória. Beleza? Então lá as diárias, a indenização de transporte, a ajuda de custo, tudo isso fica fora do teto constitucional. Beleza? Aqui na questão anterior, pessoal, vi que algumas pessoas erraram. Empregado público, aqui vamos considerar, vocês lembram lá quando eu disse que na Constituição fala de empregado público, quando ela trata do teto constitucional, mas ela fala lá de empregado público, que é de administração direta, autarquias e fundações. Aquele caso que eu disse, naquele período em que não era necessário haver observância ao regime jurídico único. Então imagine aqui que o examinador, ele trouxe a nomenclatura empregado público, considerando o que está lá na Constituição, beleza? Mas hoje em dia, empregado público não existe em administração direta, autarquias e fundações, exceto aquele pessoal que foi admitido na época em que era permitido, beleza? Aí o que eu disse aqui? Então vamos considerar que é empregado público em uma estatal dependente, tipo lá o SERPRO, que recebe recursos da União para custear, bancar as suas despesas de custeio e a remuneração de seu pessoal, que aí ele tem que observar o teto remuneratório. Tranquilo, pessoal? Então tá lá. Gabarito aqui, realmente, a questão está errada. A outra também está errada. Mais uma aqui para a gente terminar, CESP de 2015, que diz que por força do princípio da simetria, o teto remuneratório dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta dos municípios é o subsídio pago ao juiz de direito da comarca em que se localiza o município. Olha só, a questão está claramente errada, que o examinador quis confundir você, porque ele falou assim, vai que o candidato pensa que pelo teto na esfera federal o subsídio dos ministros do STF, lá no município também, por simetria, o teto seria o subsídio lá do juiz que atua lá no município. Então, o examinador quis confundir você e ele claramente confundiu errado, A questão está errada, que nós vimos que lá no município nós temos dois subtetos, que é o teto do executivo, equivalente ao subsídio dos prefeitos, e no legislativo, que é de 20% a 25% do subsídio dos deputados estaduais. Beleza? Então aqui o gabarito está errado. E lembrando aí que no município o teto é o subsídio do prefeito apenas no Poder Executivo. No Legislativo, ele varia de 20% a 75% do subsídio dos deputados estaduais, dependendo aí do tamanho da população. Beleza? É isso, pessoal. Então ficamos por aqui. Um assunto aí rapidinho, só para a gente poder terminar aqui a nossa maratona. Beleza, pessoal? Então, obrigado a todos aí. Um grande abraço, uma boa noite e até a próxima.